Às vezes mais, às vezes menos, por um período mais curto, por um período maior. Mas tem. Por isso que esse salmo está aqui. E ele nos ensina algumas coisas que eu queria trazer como lição para nós. A primeira delas é que o fato de que você é crente não quer dizer que você vai ser sempre feliz, alegre, contente, seguro e tranquilo aqui nesse mundo. Porque aqui você tem um homem de Deus que experimenta a profundeza da dor e da angústia e a expressa de uma maneira tão clara. Você não está isento disso. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, é claro, por causa da teologia da prosperidade. E segundo, porque se você estiver consciente disso, quando bater na sua porta, você não vai ser tão apanhado de surpresa. E se você tem, pela graça de Deus, o privilégio de estar vivendo um momento de paz e tranquilidade, louve a Deus diariamente por isso e lembre-se que Ele não tem nenhum compromisso de fazer com que esse momento de paz e de tranquilidade dure sua vida toda. Que amanhã isso pode mudar. E eu estou dizendo isso porque as pessoas que têm expectativas erradas a respeito do Evangelho, quando essas expectativas em termos de melhora financeira, tranquilidade, felicidade, paz e alegria não se concretizam, elas abandonam a Deus. Elas viram as costas para Deus e para o Evangelho e vão embora. Então, por isso que esse salmo está aqui, para dizer a você que Deus nunca prometeu que você sempre seria feliz a vida toda. E que o sofrimento pode fazer parte integrante, e geralmente faz, da vida dos filhos de Deus. Da vida dos filhos de Deus. Segunda coisa que eu acho que esse salmo está aqui para nos ensinar, é que não tem nada melhor para aprender a orar do que o sofrimento. Não é claro? Quanto mais esse homem sofre, mais ele ora, mais ele se apega a Deus, mais ele busca a Deus, mais ele redobra os argumentos, mais ele refina a sua argumentação. O que é que o senhor vai ganhar com isso? Esse homem se tornou um homem de oração através do sofrimento. Nós, às vezes, quer dizer, eu não vou dizer às vezes, eu estou falando para crentes, nós sempre queremos crescer e ser mais como o Senhor Jesus, queremos progredir na vida cristã, mas poucas vezes nós estamos dispostos a pagar o preço para isso, porque escutar sermão é bom, ler livro é bom, escutar sermões também é muito bom, conversar com os irmãos é bom, mas o que ensina a gente mesmo é a escola da vida. É Deus, na sua providência, nos colocando em determinadas circunstâncias para te mostrar o que é que há no nosso coração, para tirar de nós o que há de pior e nos mostrar o caminho. E nos fazer mais crentes. É só na prática que nós vamos aprender. E uma das coisas que a gente aprende é orar. Porque quando vai bem, fala sério, quando está tudo bem, você ora pouco, não ora? Está tudo maravilhoso, é aquela oraçãozinha de manhã assim, obrigado pela noite, gostoso, obrigado pela comida e tal. Mas quando começa a vir o sofrimento, aí de repente você sente mais vontade de orar, não é verdade? Então Deus sabe disso. Então, esse salmo nos mostra a escola, que a melhor escola da oração, de fato, é o sofrimento aqui nesse mundo. Esse salmo também nos mostra, em terceiro lugar, que Deus nem sempre responde às orações imediatamente, nem sempre Ele nos alivia a dor e o sofrimento, e nem sempre quando Ele vem nos responder, Ele o faz de uma maneira que nós queremos. O silêncio de Deus é uma realidade, e Deus usa o seu silêncio de maneira didática, para nos trazer mais para perto dEle, como o filho que fala, mamãe, silêncio, mamãe, não é? Ele fica falando até que a mãe responda. Então, Deus usa esse tempo que Ele demora para responder, e às vezes a não resposta, como resposta. E de maneira didática, para nos ensinar que nós devemos amar a Deus e nos apegar a Deus, como Jó disse, ainda que Ele me mate. Não foi isso que Jó disse? Ainda que Ele me mate, nele esperarei.
Há mais uma coisa que esse salmo nos mostra. É que, para mim, há uma semelhança aqui. Eu não quero ler no Antigo Testamento que o Novo não me autoriza. Mas eu não consigo deixar de ver aqui uma semelhança do sofrimento do Senhor Jesus. Na cruz, homem de dores, é assim que Isaías o descreve, desde o seu nascimento, já perseguido pelo rei que queria matá-lo. Uma vida de sofrimento, de rejeição, de perseguição, de incompreensão, finalmente traído, abandonado, surrado, cuspido, esbofeteado, torturado, pendurado numa cruz, depois de morto, abandonado lá o cadáver. Foi preciso Nicodemos, depois de ter nascido de novo, ir lá para tirá-lo da cruz, não é? Tirá-lo da cruz. Ficou sob o poder da morte. Na cruz ele gritou algo parecido com o que a Emã está fazendo aqui. Deus meu, por que me desamparaste? Por que o Senhor oculta o seu rosto de mim? Esse salmo está aqui para nos lembrar que o nosso Salvador, mais do que qualquer outra pessoa, sabe o que é isso aqui. Ele passou, é homem de dores, de sofrimento. E Ele fez isso por você e por mim, para que quando a dor chegar à sua porta, quando o sofrimento chegar na sua porta, você não reclame de Deus, não fique ressentido com Deus, não fique amargurado com Deus, para que você não desista, para que você se apegue mais e mais a Ele. Porque nós somos discípulos do crucificado. Nós somos discípulos do homem de dores. E nós precisamos aprender a sofrer. Porque você sabe que essa é a diferença entre nós e o mundo. Porque o que acontece no mundo acontece conosco. Quando cai um avião, morre crente e descrente. Quando o navio afunda em alto mar, o crente afunda com o descrente do mesmo jeito. Quando passa uma onda, quando vem uma onda de alguma epidemia, o crente pega doença também. Quando tem um problema financeiro no país, que a economia é atingida, o crente perde o emprego como o descrente perde. Qual é a diferença, então, entre o crente e o descrente, entre o justo e o injusto? A mesma coisa acontece com ambos. A diferença é como eles reagem. Como é que eles se comportam no meio de todas estas coisas? E aqui está o exemplo para nós, entre tantos outros da Bíblia, de alguém que se apegou a Deus, porque amava Deus, é o Deus da sua salvação. Para onde ele iria? A não ser para Deus. Ainda que Deus não respondesse, ainda que Deus não escutasse, ainda que não tinha luz no final do túnel, pelo menos não nesse salmo. Não tinha luz. Ainda assim, ele se apega a Deus. Como está você nessa noite? Eu não sei quantos de vocês estão passando por algum tipo de aflição, angústia ou sofrimento nessa noite. Mas eu queria que você refletisse no que está dito aqui. E mais do que isso, que você refletisse sobre o fato de que Deus parece não estar respondendo você, que Ele parece ausente, que o rosto dele não brilha sobre você. E eu quero lhe dizer que isso pode demorar. Isso pode acontecer mesmo. E demorar muito tempo. E Deus faz isso para que esse mesmo efeito aconteça. Para que você se apegue a Ele, para que você o busque, para que você clame, para que você argumente com Ele. E para que você diga, como o início do Salmo, Tu és o Deus da minha salvação. Para onde eu vou? Eu só posso me apegar a Ti. Que Deus nos ajude a sofrer bem aqui nesse mundo. Porque o mundo olha para nós. Eles olham para nós. A sofrer bem, da maneira correta. Porque isso vai fazer toda a diferença. Vamos orar? Ajuda-nos, ó Deus, no meio da dor e do sofrimento. Perdão pelas irritações, perdão pelas reclamações, perdão pela perda da paciência, das palavras duras de ira, das decisões erradas. Perdão pela falta de oração, ó Deus. Nos ajuda a saber sofrer, a suportar a dor, a suportar o Teu silêncio, ó Deus. Te buscando cada vez mais. Que Tua palavra, lida e exposta nessa noite, fale aos nossos corações, em nome de Jesus.